a oração respondida. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos santos. Romanos 8:27. Toda oração é respondida por Deus. Convencionou-se dizer que são 3 as respostas possíveis. Sim, quando recebemos integralmente aquilo que pedimos. Não, quando simplesmente nos são negadas as nossas pretensões. E espere, pois ainda não é o momento. Certamente há variantes disso, como recebermos apenas em parte o que pedimos. No entanto, devemos entender que toda oração é respondida positivamente, pois é a vontade de Deus que está se concretizando, e ela é o melhor para nós. É certo que podemos identificar sérios problemas quanto ao entendimento do que é uma oração, a ponto de percebermos irmãos tendo a ansiedade ainda mais agravada quando oram. A oração deveria ser o antídoto da ansiedade, a afirmação à nossa alma de que Deus cuida de nós e que sempre sabe o que faz. Quando a oração aguça ainda mais a ansiedade, comprova a falta de compreensão do que é orar. Toda angústia mostra claramente que o que está em pauta é a vontade humana. Todavia, é a vontade do Senhor, não a nossa, que deve guiar e formatar todas as nossas súplicas. Jesus Cristo nos ensinou a orar rogando: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como Deus homem, todas as orações que fez refletiam expressamente a vontade de seu Pai, sendo sempre integralmente cumpridas. Mesmo quando suplicou: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, imediatamente emendou: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39, parte B. Eis aí o verdadeiro pedido. Pressionado pelas demandas da humanidade, demonstra toda a sua agonia por antever o ápice de seu sofrimento. O Pai haveria de abandoná-lo na cruz por algum tempo, a fim de receber toda a punição pelos nossos pecados. No Getsêmani, Jesus mostrou de forma dramática e radical, na prática, o que significa seja feita a tua vontade. Diferente de nosso Senhor, não conhecemos a vontade de Deus e, por isso, não sabemos pedir. Certamente, condicionamos sempre as nossas súplicas à divina vontade, mas não conseguimos rogar estritamente o que o Senhor quer de nós. Para resolver essa questão é que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ele traduz as nossas orações, tornando-as expressão exata daquilo que Deus tem preparado para nós. Ele intercede segundo a vontade de Deus. Talvez o exemplo mais intenso disso seja o que fala um estudioso das Escrituras ao comentar esse texto. Conta que um pastor adoeceu seriamente, portador de moléstia incurável aos olhos dos homens. As igrejas se puseram a orar especificamente pela causa. Os crentes pediam a sua cura, no entanto, o pastor faleceu. Entendemos então exatamente o que ocorreu. Enquanto as igrejas oravam suplicando a cura, o Espírito traduzia esses pedidos da seguinte forma: leva-o, pois é chegada a sua hora. Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus, adaptando tudo o que pedimos àquilo que o Senhor já tem determinado para a nossa vida. É importante entender, assim, que a oração que é integralmente atendida não se dá por termos conseguido convencer Deus de nossa vontade, mas quando nós somos convencidos da vontade dele. Uma oração jamais modificará a vontade de Deus. Então, por que oramos? A oração serve para nos modelar a vontade de Deus e renovar a nossa confiança em seus propósitos, em total dependência e subserviência. Esse é o único meio de sermos esvaziados das ansiedades e angústias, a entrega total da vida e dos acontecimentos, esperando tranquila e pacificamente naquilo que já está determinado pelo Senhor. A verdadeira oração remove a agonia, não por acreditarmos que Deus vai fazer exatamente aquilo que pedimos, mas porque nos esvazia de nossas pretensões e nos lembra que é a vontade dele que sempre se concretizará. Feliz aquele que verdadeiramente quiser isso, negando a si mesmo e todas as suas humanas pretensões. Isso não deve ser algo negativo para o verdadeiro cristão. Este sabe quem é Deus e o objetivo dos seus propósitos. É a sequência do verso epigrafado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 28.
Não devemos temer a vontade de Deus. Agir assim é desconfiar do tão grande amor do Senhor. Devemos ver na vontade de Deus sempre a expressão de sua bondade, ainda que seja a tragédia, a dor ou a dificuldade. Em tudo isso, Ele estará comigo, conduzindo-me mesmo pelo vale da sombra da morte. Creia, confie e descanse no único Deus verdadeiro e em sua vontade. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Devocional do Reverendo Jair de Almeida Júnior.